Bom dia a todos, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma semana e é bom poder saber que o nosso Deus nos sustentou, que o nosso Deus tem nos dado vitória. Então eu quero nessa manhã já te convidar para que você, juntamente com os seus, possa sentar em frente ao seu aparelho, o seu celular, o seu iPad, seu tablet, o seu computador, televisão, não sei o que você está usando, o instrumento que Deus tem dado para você. Mas que você chame os seus familiares, ou se você estiver sozinho, que você possa saber que Deus está contigo e que o Espírito Santo do Senhor falará ao teu coração, mas que você possa nesse momento chamá-los e sentar para desfrutar da bênção que o Senhor tem preparado para nós no dia de hoje. Com certeza, o Senhor mais uma vez usará o servo dele que ele tem levantado, José Júlio, JJ, para poder trazer para nós uma palavra da parte dele, que nos edificará, que falará poderosamente aos nossos corações e te trará resposta dentro daquilo que você muitas vezes tem questionado, dentro daquilo que muitas vezes você tem esperado alguém trazer para você. Que você não espere de homens, porque nós sabemos que homens são falhos, mas que você espere de Deus, que você possa confiar, ter fé, que Deus estará em todo o tempo falando contigo no momento em que você buscar a presença dEle, no momento em que você parar para ouvir a voz dEle, no momento em que você pedir a Deus, Senhor, fala comigo, Ele com certeza falará e trará a resposta que apraz ao coração dele. Muitas vezes não é a resposta que nós queremos, mas é a resposta que traz alegria, resposta que satisfaz o coração de Deus. Então eu quero te pedir para que você, já nesse momento, reunido com a sua família, abra a sua Bíblia no Salmo de número 11, onde nós vamos aqui fazer a leitura deste Salmo, que traz para nós a certeza, o salmista traz a certeza da fé. Ele fala da fé que ele tem, ele fala de como ele depositou e o porquê, os argumentos dele para depositar a fé em Deus. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 11, nós iremos fazer a leitura, que diz assim: No Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Aqui nós vemos que num momento que o salmista está correndo um perigo, no momento em que o salmista se defronta com os seus inimigos, e que buscam tirar a sua vida, o salmista nessa situação desesperadora, numa situação de repente que ele se vê sem saída, ele dá lugar a profundos sentimentos de fé, a profunda esperança de que o Senhor está com ele. Ele não se deixa levar por aquilo que vem de aconselhamento através daqueles que dizem ser seus amigos, mas ele se coloca numa posição de fé, ele se coloca em pé, ele espera em Deus, ele faz com que essas ideias, essas coisas que vêm na sua mente, expresse a sua confiança em Deus. Então ele traz, as palavras de confiança brotam do seu coração, brotam dos seus lábios. Davi, ele descreve a tentação com que ele é atacado, a tentação de deixar, de abandonar,
de pensar que não vale a pena servir ao Senhor, ter fé em Deus, de confiar que o Senhor está com ele. Davi, ele recebe aqui, né, o desestímulo, de repente, da sua fé. Tentam destruir a sua fé. Então ele fala assim: no Senhor confio. Mas ele fala: por quê, né? Como dizem a minha alma, fugir para as montanhas. Muitas vezes as pessoas dizem para nós: foge para onde há mais segurança, para onde há um socorro para você, para onde você possa se esconder. É o que estavam fazendo com o salmista nesse momento. Estavam dando conselhos para ele, de repente, amigos bem intencionados, né? Mas que davam conselho para ele, para que ele pudesse fugir, para que ele pudesse ir para onde havia abundância para ele de esconderijos. Então, de repente, ele se aproveita de uma oportunidade, né? Eles se aproveitam desse momento que o salmista estava passando, para poder dizer para ele: sabe, a melhor coisa para você nesse momento é você fugir. A melhor coisa para você nesse momento é você desistir, é você se esconder, é você ir para as montanhas onde há mais refúgio, onde há esconderijos para você, aonde nós podemos nos refugiar, aonde nós podemos nos esconder. A palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio, que Ele é o nosso esconderijo, que Ele é o nosso socorro. Então o salmista, ele olhando para isso, ele vê, né, que o mundo tem essa segurança, o mundo traz para ele essa segurança, de procurar lugares onde eles possam se refugiar. Mas o salmista, ele tinha certeza de que Deus estava com ele, e diante dessa situação, diante de uma perseguição, diante desse momento, ele declara a sua confiança em Deus. E aí nós vamos ver que no versículo de número 3 ao versículo de número 7, ele fala do fundamento da sua fé. Ele vem falando aqui, né, ele traz os argumentos daquilo que estava, das coisas que estavam sustentando a sua coragem, das coisas que estavam sustentando a sua fé, daquilo que trazia esperança para ele. Então ele traz esses argumentos aqui. Ele vai dizer que no versículo de número 4, ele vai dizer assim: o Senhor está no seu santo templo. No versículo de número 5, ele diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. Então ele vai dizer: olha, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista fala: o trono do Senhor está posto lá. É o Senhor que me socorre. É o Senhor que está com os seus olhos postos por sobre a minha vida. Então o Senhor está no seu santo templo, o Senhor prova o justo. O Senhor, ele tinha certeza de que em algumas situações, alguns momentos, como ele já tinha passado por vários, o Senhor o provava. Assim como hoje nós podemos trazer para as nossas vidas que tem momentos em que nós estamos sendo provados por Deus, mas nós temos que confiar que o templo do Senhor, que somos nós, tem sido habitado pelo Espírito Santo de Deus, e que o trono do Senhor está nos céus, e que a terra é o escabelo dos seus pés, e que Ele não tem nos deixado, Ele não tem nos abandonado. Então ele fala aqui no versículo de número 6, que os ímpios, o Senhor fará chover sobre os ímpios laços, fogo, enxofre, ventos tempestuosos, a porção do seu copo. E no versículo número 7 ele diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. O Senhor tem olhado para nossas vidas, o seu rosto está olhado para os retos. O salmista sabe que a fuga serviria para destruir a sua fé. Se ele entrasse na conversa daqueles que diziam ter boa intenção e fugisse e corresse, ele sabia que a sua fé seria destruída, que ele perderia a sua base, que ele perderia a sua estrutura, porque ele sabia que Deus era aquele que ele poderia confiar, que o trono de Deus estava nos céus e que os olhos do Senhor estavam observando todas as coisas que estavam acontecendo. Então eu quero já te animar nessa manhã, para que você possa ter essa mesma fé,
que no momento aqui onde o salmista, provado por Deus, nós vamos ver que os oportunistas ou a oportunidade tentam abalar a fé do salmista, tentam destruir a fé do salmista. Por quantas vezes isso tem acontecido conosco? Mas eu quero falar para você, Deus tem olhado dos céus, o trono do Senhor está nos céus, e Ele tem olhado, Ele tem observado, nada escapa dos olhos de Deus, nada pode escapar dos olhos de Deus. Por isso que você possa nesta manhã se alegrar na presença desse Deus, que você possa desfrutar do alimento que o Senhor já nos trará nessa manhã, que você possa desfrutar desse tempo precioso que Deus tem nos dado, de podermos ouvir a sua voz, de podermos nos assentar a seus pés, de podermos exercitar a nossa fé, de podermos colocar a nossa confiança nele e sabermos que nós seremos vencedores se permanecermos firmes. Porque a palavra do Senhor nos garante, a palavra de Deus nos diz que essa fé, ela é estruturada, ela é alicerçada através dessa palavra. Porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu creio que Deus tem uma porção dobrada para nossas vidas nessa manhã. E Deus falará, e Deus edificará a sua fé e renovará a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele. Se algo tem trazido para você às vezes o desânimo, o desespero, a angústia, a aflição, e tem trazido dúvidas se você realmente está no caminho certo, ou se você deve continuar a servir esse Deus, eu quero te dizer que o salmista aqui já te declara que vale a pena, porque o que motivava e o que sustentava a coragem dele era a fé que ele tinha em Deus, a certeza de que o Senhor estava com ele em todo o tempo, porque os olhos de Deus estão por sobre o justo e Ele ama a sua justiça e ama aos retos, que sou eu e você. Amém? Então que nós possamos agradecer a Deus por esse momento e possamos nos preparar o nosso coração para que a palavra venha, entre e possa cumprir aquilo que o Senhor deseja, possa vir e cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nesta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede. Não poderíamos, Senhor, abrir os nossos lábios e expressar qualquer outra coisa senão um sentimento de gratidão a Ti, Senhor. Embora muitas vezes a nossa alma, o nosso espírito ou o nosso coração enganoso nos leve a murmurar e a querer questioná-lo, Pai. Mas nessa manhã nós queremos agradecer, porque nós sabemos que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos sustentado. Por isso, Deus, nós nos prostramos aos Teus pés e pedimos, fala conosco, Pai, nesta manhã. Usa o Teu servo, que a Tua palavra venha, Senhor, como bálsamo, que a Tua palavra venha como refrigério, que a Tua palavra venha como exortação, que a Tua palavra venha como ânimo para nós, mas que ela cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daqui a pouco nós estaremos juntos de novo para os avisos. Deus abençoe e desfrute desse alimento precioso. Amém? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Nesta manhã nós temos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, congregados, apesar de estarmos em nossas casas, mas estamos unidos aqui, conectados, para meditarmos na palavra de Deus. E logo na abertura, o pastor Reginaldo abre o Salmo 11, falando que a nossa confiança deve ser posta no Senhor, a nossa confiança deve estar no Senhor, porque não tem para onde nós fugirmos. Assim como os pássaros, no momento de perigo, fogem para os montes, nós não, nós temos um lugar seguro, é os braços de Deus. Fomos conquistados por Cristo Jesus e agora encontramos prazer na presença de Deus. E nessa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos
o Salmo no capítulo 46, que revela um Deus poderoso, um Deus soberano, que Ele é um refúgio e fortaleza para todos nós que confiamos nele. Por favor, agora abra sua Bíblia no Salmo 46, e a palavra do Senhor declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por isso, porque nós temos um Deus grandioso, um Deus poderoso, e é tão maravilhoso ver que o salmista relembra que Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Quando nós olhamos isso, nós pensamos: nossa, mas esses homens já morreram, esses homens agora já nem estão mais aqui, então é um Deus do passado. Não, o nosso Deus é bem vivo, Ele está vivo. Ele foi o Deus de Jacó, então as mesmas obras, os mesmos milagres, o mesmo poder que era operante sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac e Jacó, é esse mesmo poder que está para nós que somos a Igreja de Cristo. Nós fomos comprados por Jesus Cristo por um alto preço, e nós que não éramos povo de Deus, nós que não éramos da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora somos enxertados nessa videira, nós somos enxertados nessa árvore que nos dá vida, e por causa disso nós estamos aqui, por causa disso nós podemos confiar nesse Deus poderoso que a Bíblia revela. A Bíblia nos mostra no livro de Joel, que nos últimos dias ocorreria várias tragédias sobre o mundo, antes que viesse o Filho do Homem, retornasse o Filho de Deus aqui nessa terra, mas antes ele fala, multidões no vale da decisão. A gente vê assim que o mundo inteiro fica agitado, o mundo inteiro está procurando uma solução para os seus problemas, e todos os dias nós temos que tomar uma decisão, e nós também nos encontramos no vale da decisão. A cada momento na nossa vida é uma situação difícil que nós temos que enfrentar, mas quando nós olhamos para esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós fazemos dele o nosso refúgio e fortaleza, as nossas esperanças se renovam. Nós começamos a ter força, da fraqueza a gente começa a tirar forças, e nós nos tornamos um povo revigorados pelo poder de Deus. É isso que a palavra de Deus nos assegura, que nós, confiando nesse Deus maravilhoso, nós teremos segurança, nós teremos um refúgio, nós teremos uma fortaleza. No livro de Provérbios é declarado isso. No Provérbios capítulo 18, versículo 10, fala que torre forte é o nome do Senhor, e para lá fogem todos os justos, todos aqueles que confiam em Deus. Nós confiamos no Senhor, por isso que nós fugimos para essa torre forte, por isso que nós fugimos para junto do nosso Deus, porque é nele que nós temos segurança, é nele que nós podemos encontrar abrigo. E o salmista aqui no Salmo 46 fala de várias suposições que podem acontecer. Ele fala: ainda
que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que aconteça qualquer coisa nessa terra, ainda que o nosso mundo venha a ruir, venha a cair. Muitas vezes a gente fala, meu mundo caiu, não vejo mais solução para os meus problemas. Ainda que isso aconteça, o salmista fala no versículo 2, nós não temeremos, se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele não está falando que isso não vai acontecer, ele fala que ainda que isso aconteça, nós não temeremos. Nós muitas vezes olhamos para os problemas e ficamos temerosos, assustados, mas não temos motivo para isso quando nós olhamos para esse Deus grandioso, para esse Deus poderoso, soberano que cuida de nós. E Ele, por meio de Jesus, nos chamou à sua presença e tornou para nós um refúgio, se tornou para nós uma fortaleza, e agora no momento da angústia Ele é um socorro bem presente. Ele especifica muito bem isso, ele fala que Ele é um socorro bem presente na angústia. Nos momentos de alegria, Ele está presente, mas Ele se torna bem presente quando os nossos corações começam a ser angustiados, quando nós vemos os problemas se aumentando, crescendo, e nós achamos quem somos nós, como podemos resolver esse problema. Deus ali está bem presente, Ele se faz um socorro bem presente para aliviar de nós a nossa carga. Ele é um amigo sempre bem presente. Ainda que os seus familiares, ainda que o seu amigo mais chegado venha te abandonar, o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Nós podemos nos alegrar com isso. Nós já podemos fazer uma festa por causa disso. Esse momento que nós estamos compartilhando a palavra, nós podemos nos alegrar porque olha que promessa maravilhosa nós descobrimos, que não temos motivos para temer, não temos motivo para ficar acuados diante das situações difíceis dessa vida. Quando estivermos no vale das decisões, temos que tomar várias decisões, mas Deus está ali conosco, no momento da tristeza, no momento da alegria e no momento da angústia, Ele se faz um socorro bem presente. E o salmista ele coloca vários motivos, ainda que as águas se rugem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, nada disso é motivo para nós temermos, porque nós temos o nosso Deus ao nosso favor. No versículo 4, a palavra do Senhor declara que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Que maravilhoso, nós vemos que na presença de Deus há um rio que jorra, e esse rio é de alegria. Então, quando nós vemos perturbações, nós vemos motivo para nos entristecer, nós devemos fugir para a presença de Deus, nós devemos nos refugiar nesse Deus maravilhoso, porque diante da presença dele há alegria. Então nem há mais difícil situação, na dificuldade mais difícil que nós podemos passar nessa vida, quando nós fugimos para Deus, nós olhamos para Deus, nós vemos as promessas que Ele nos fez de vida eterna, de um dia morarmos com Ele, nós começamos a sentir mais leve, porque nós sabemos que a nossa morada eterna não vai ser aqui nessa terra, nós estamos de passagem, mas nós começamos, a nossa força começa a ser redobrada, começa a ser renovada, voltar em nós o vigor, porque nós vemos que nós temos um Deus presente conosco para nós passarmos a situação difícil, mas também nós estaremos com Ele um dia na eternidade. Então nada mais pode nos abalar. Nada mais pode, porque nós sabemos também que agora, como
o salmista fala que há rios que alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, porque Cristo veio morar em nós, porque nós recebemos a Cristo, nós somos a morada de Deus, nós somos a cidade do Altíssimo. Agora Ele faz morada em nós e do nosso coração jorra um rio, os rios de água viva. Também a palavra de Deus vem nos falar que nesses rios de água viva é rios de alegria. Então não temos por que temer. Não estou falando para você, os problemas desapareceram, não. Apesar dos problemas, ainda que você esteja passando por luta, por situação difícil, esteja sendo assolado por enfermidade, você pode olhar agora para o seu Deus. Você pode se refugiar para esse Deus. Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu apoio. Muitas vezes, quando nenhum homem mais fala, para você não tem jeito, todos os homens podem falar isso para você, não tem jeito mais para você. Todos venham falar para você que a sua situação, não tem mais jeito. Mas o nosso Deus é um refúgio, nosso Deus é fortaleza e nele nós podemos confiar. Ele é um socorro bem presente, Ele é poderoso para te livrar dessa situação e Ele é soberano também para te fortalecer nessa situação e você passar por ela sendo mais do que vencedor. Nós temos o nosso Deus ao nosso favor. E no versículo 6, o salmista fala: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E muitas vezes homens poderosos nessa terra se levantam para dizer que a sua situação realmente está difícil. Você é baseado em estudiosos, cientistas falando, para você não tem jeito. E às vezes eles podem, aos olhos humanos, ter a razão. Mas a Bíblia fala que nós temos o nosso Deus ao nosso favor. E Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que tudo que nós imaginamos. E tem uma luta maior que o homem passa nessa terra, que nós, por causa de Cristo Jesus, nós vencemos essa batalha. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, fala que o homem, sendo, pois, justificado pela fé, agora ele pode ter paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos longe do Senhor, mas agora fomos justificados quando nós pomos a nossa fé no Salvador Jesus Cristo. Agora nós não estamos mais em guerra com Deus, nós somos filhos de Deus. E as nações se embraveceram, são de vez em quando homens poderosos nessa terra que desconhecem o poder de Deus. E por desconhecer o poder de Deus, acham que tudo está no controle nas mãos deles. Então o que eles falam se torna verdade. O que eles falam é o que deve reger todos os povos. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós sabemos que é Ele que fala a última palavra, é Ele que decide, o nosso coração descansa, porque ainda que os homens falam que isso é impossível, mas é o nosso Deus que vai decidir realmente se é uma causa impossível para a glória dele, ou se não, se ele reverte aquilo para a glória dele também. Então a nossa confiança está em Deus. O homem, quando ele desconhece a Deus, no versículo 8, a palavra fala: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Essa guerra que Ele fez cessar em nossos corações. Nós, antigamente, não estávamos em paz com Deus. Por meio de Jesus Cristo, agora nós temos a paz com Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados, nós somos filhos de Deus, ainda que os homens se levantem nessa terra falando que não, seu caso está perdido, você está confiando num Deus que está morto, que morreu, mas nós sabemos que Ele ressuscitou, e nós temos a fé que Ele um dia virá nos buscar e estaremos eternamente junto da sua presença. A palavra do Senhor também no versículo 9 fala que Ele faz cessar a guerra
até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança. No versículo 8 ele nos convida: vinde contemplar as obras do Senhor. Nós agora podemos contemplar as obras de Deus, agora que os nossos olhos foram abertos espiritualmente. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo fala para a igreja que quando nós nos convertemos ao Senhor, nos é tirado um véu dos nossos olhos. E no versículo 18 ele fala que todos nós temos o rosto descoberto e agora refletimos como um espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Olha que maravilha, agora nós somos transformados de glória em glória. Nós não podíamos contemplar. Muitas vezes uma mesma situação é colocada sobre um ímpio e sobre o justo, e eles veem isso com óticas diferentes, aquela mesma situação. Por quê? Porque o crente, ele tem os seus olhos agora abertos, foi descortinado, e agora ele consegue olhar aquela situação com os olhos de Deus. O que Deus pode fazer através daquela situação? E o ímpio não, ele pode olhar para aquela situação achando, não tem solução, não tem jeito, está perdido, isso aí tem uns outros propósitos, mas nós confiamos no nosso Deus. E por nós termos os nossos olhos do coração iluminado, por ter tirado o véu dos nossos olhos, nós podemos olhar agora segundo o olhar que a palavra de Deus nos lança sobre as situações que a vida vem a nos apresentar. E a palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Então isso quer dizer que essa revelação, o que Deus faz através do novo nascimento em nossas vidas é algo crescente, é algo que vai aumentando. Nós somos transformados de glória em glória. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, nós vemos ali o escritor falando que o caminho do justo é como uma aurora que vai brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Então é assim também, nós um dia encontramos a Cristo e os nossos olhos do coração foram iluminados, mas essa obra continua crescendo em nós, e quanto mais nós nos expomos a essa palavra, quanto mais nós estudamos essa palavra, quanto mais nós temos comunhão, desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, mais os nossos olhos espirituais vão sendo iluminados e nós vamos entendendo a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E é dessa forma que nós podemos vir e contemplar, nós podemos contemplar as obras do nosso Deus, nós podemos atender a esse convite do salmista que fala: vinde e contemplai as obras do Senhor, porque nós começamos a ter os nossos olhos do coração iluminados. E foi assim com a igreja de Éfeso. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, em Efésios, no capítulo 1, do versículo 18, ele começa a dizer para aquela igreja que ele era grato a Deus, porque Deus ele tinha dado uma fé robusta para aquela igreja, tinha dado um amor muito constante para aquela igreja, e entre os irmãos ele ouvia falar sobre a fé que eles tinham, sobre o amor que eles tinham. Mas ele agradecia a Deus, mas ele falava assim: mas eu oro ainda para vocês, para que Deus venha cada vez mais abrir os olhos do seu entendimento, para que vocês possam compreender qual é a esperança da vocação de vocês, quais são as riquezas da glória da herança dos santos, e qual é a sobreexcelência, a grandeza do poder disponível para aqueles que creem. Paulo orava por esses três motivos, porque ele sabia que, embora eles tiveram um encontro com Cristo, embora eles fossem uma igreja que estava dando fruto, os frutos do Espírito era presente na vida deles, ele falava assim: tem três coisas que vocês precisam crescer na esperança, que precisam entender melhor, ter os seus olhos espirituais abertos, para que vocês possam entender a esperança da vocação de vocês. Vocês precisam saber quais são as riquezas da glória
da sua herança nos santos e qual a sobreexcelência, a grandeza do poder de Deus disponível para a sua igreja. Nós também, irmãos, muitas vezes nós vemos a palavra de Deus, vemos esse salmo maravilhoso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um Deus poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, e quando passamos pela dificuldade, quando passamos pelo momento difícil, nós ficamos temendo, achando, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Nós temos um Deus maravilhoso e nós precisamos crescer. Essa palavra tem que entrar no nosso coração para que no momento da angústia nós sabemos o Deus que nós cremos. E conforme a palavra declara, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então não temos por que temer. Não temos por que ficar, nos sentimos abalados, abandonados, não temos mais em quem confiar. Não, nós temos em quem confiar. É um Deus todo-poderoso que cuida de nós. O Deus Todo-Poderoso que está acima de todos os problemas. Ele não está ausente conosco. Muitas vezes Ele está conosco no momento da batalha. Ele não nos vai nos livrar da batalha, não nos vai tirar muitas vezes da batalha, mas Ele vai passar junto conosco pela batalha. E por causa disso nós nos tornaremos mais do que vencedores. E a palavra de Deus é cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que resolveram confiar no Senhor. E porque confiaram no Senhor, experimentaram do poder desse Deus. Comeram, desse maná, experimentaram da vitória, porque eles estavam depositando a sua confiança no Senhor. E assim sou eu. Isso daí é para mim e para você, é um exemplo de como nós devemos confiar em Deus, buscar o Senhor, não só no momento da dificuldade, mas em todos os momentos. No livro de 2 Reis, no capítulo 3, conta a história de um rei, o rei Jorão, filho do rei Acás. Como nós sabemos, o rei Acabe, ele era um homem ele era perverso, ele não obedecia a Deus, ele obedecia a mulher dele, Jezabel, e fazia várias coisas que desagradavam a Deus. E ele teve um filho, ele morreu e veio o filho dele a reinar, e o nome do filho dele era Jorão. E Jorão, ele não obedecia a Deus, ele não era temente a Deus, mas era melhor que o pai dele. E um rei dos Moabitas, ele tinha feito, o nome dele era Mesa, o rei dos Moabitas. Ele devia tributos, tinha uma dívida com o reino de Israel, o reino do norte, que quem era o rei agora era o rei Jorão. E ele não queria mais pagar essa dívida, não queria pagar mais esse tributo. Então ele se rebelou e ele se levantou contra o rei Jorão. E Jorão então fez aliança com o rei de Israel, mas da parte sul, o Josafá, e ele chamou também o rei Edom, e juntaram eles e falaram: vocês vão comigo enfrentar o rei dos Moabitas, Mesa? Eles aceitaram, e Josafá foi também. E Josafá pensou que Jorão tinha consultado o Senhor, mas Jorão não tinha consultado a Deus a respeito desse assunto. Então eles caminharam 7 dias pelo deserto a fim de enfrentar o exército dos Moabitas, do rei Mesa. E quando eles chegaram para enfrentar o exército moabita, 7 dias de caminhada, eles já estavam chegando lá, mas eles não tinham água, não tinham alimento, eles estavam totalmente desprovidos de tudo. E o próprio rei Jorão, que tinha convocado as pessoas, começou a se sentir desanimado e começou a falar: Deus nos trouxe até aqui para quê? Para que nós morrêssemos de fome, para que nós morrêssemos de sede. Não tem o que nós vamos fazer, nós vamos perecer aqui nesse deserto. E Josafá, como era um homem que temia Deus, falou para ele: Nós não temos aqui por perto alguém, um homem de Deus, para que nós pudéssemos buscar a Deus, para ver o que Deus fala a respeito dessa situação. E falaram que ia trazer Eliseu.
para que Eliseu buscasse a Deus a respeito daquela situação. E Eliseu, quando viu Jorão, um homem que não temia a Deus, ele ficou assim meio ressabiado, mas só por causa de Josafá era um homem temente a Deus. Ele falou assim: não, eu vou buscar a Deus e vamos ver o que Deus vai falar. Ele buscou o Senhor e o Senhor deu uma estratégia para que no momento daquela seca, no momento daquela dificuldade, no momento que era sabido que eles iriam morrer, não tinham o que eles fazer, não tinha, já estava perdido. Não, o que eles fizessem ali, eles iriam morrer, porque não tinha alimento, não tinha nada. Mas Deus trouxe o escape para ele. E do deserto, Deus fez brotar mananciais de água. E Deus mandou cavar buracos e aqueles buracos começou a jorrar água. De tal forma que aquelas águas, de manhã, quando refletia o sol, o exército do inimigo achava que eram os reis que haviam morrido e foram atacar e foram totalmente vencidos por causa disso. Olha bem, buscar a Deus, fazer de Deus o nosso refúgio e fortaleza, faz toda a diferença em nossa vida. E é isso que nós vemos nessa passagem da Bíblia. É isso que a Bíblia nos ensina nessa passagem de 2 Reis, no capítulo 3, que nós temos que confiar no Senhor. Que bom que no momento de bonança nós estamos buscando a presença de Deus, mas no momento atribulado também, no momento que as pessoas falam, não tem mais solução para você, também é o momento de nós buscarmos ao Senhor, porque é isso que eles fizeram. No momento de dificuldade, eles buscaram a presença de Deus, e Deus é misericordioso, e Deus é bondoso, e Deus mostrou a sua graça, livrando aqueles homens da destruição. Não só os reis, mas também todo o exército. E eles puderam ter a vitória porque eles confiaram no nome do Senhor, buscaram a face de Deus. Que seja assim com você também. Na abertura, o pastor Reginaldo falou, a gente viu no Salmo 11 lá falando, faça dos montes, faça igual aos pássaros, fuja para os montes. Mas como nós poderíamos fugir para os montes se nós temos o braço do nosso Deus nos protegendo, nos guardando? É isso que nós temos que colocar a nossa confiança, ainda que muitos ao nosso redor venham falar, nossa, você perde seu tempo buscando a face de Deus. Não, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos fazer, que o homem pode fazer, é buscar a face de Deus, confiar no Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação, é dele que virá a nossa vitória. E nós vemos esse exemplo para nossas vidas. E no versículo 17 mostra, de 2 Reis, no capítulo 3, que eles não viram nem chuva, eles não viram nem vento, mas todavia aquele vale inteiro se encheu de água. E por causa disso eles receberam a vitória de Deus. Glória a Deus por isso. Eles foram mais do que vencedores naquela situação, porque confiaram no Senhor, buscaram a presença de Deus. Mas nós vamos ver também em Lucas, no capítulo 22, nos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Ele tinha começado seu ministério com 30 anos, pregado o evangelho, curado os enfermos, liberto os opressos pelo diabo, e o ministério dele estava crescendo cada vez mais. Mas haviam muitos inimigos deles, os religiosos, os fariseus, que queriam destruir a vida dele, mas eles nunca conseguiram destruir, porque Jesus, não foram eles que mataram Jesus que deu a sua vida para o nosso resgate. E aqueles momentos que eles estavam querendo destruir a vida de Jesus, não era ainda o momento de Jesus partir, mas estava chegando o momento de Jesus partir. Nós vemos em Lucas, no capítulo 22, esses últimos momentos. E quando Jesus, vendo aqueles últimos momentos a chegar na vida dele, e ele sabendo para que ele veio, que a morte dele como seria, ele já havia avisado os seus discípulos sobre isso, como ele seria morto. E ele vendo que em breve isso se cumpriria, ele começou a chamar os discípulos dele para orar, para buscar a face de Deus. E aqueles momentos foram angustiantes para ele, porque estava se cumprindo o ministério dele. Ali estaria o resgate das nossas vidas, ali seria o preço seria pago para o resgate dos escolhidos de Deus.
E nós vemos ali o que aconteceu. Jesus, ele foi orar, buscar a face de Deus, porque o momento estava muito tenso. Ele era homem, ele era Deus aqui nessa terra, ele era o homem, como carne, ele sentia todas as dores que um homem podia sentir, embora fosse o Deus, o Filho de Deus encarnado aqui nessa terra. E quando ele estava orando, o estresse, a tensão foi tão alta que ele começou a suar gotas de sangue. E quando ele suava gotas de sangue, aquele momento de aflição, ao ponto de vir um anjo da parte de Deus para consolá-lo sobre aqueles momentos que ele iria passar, ele foi até os seus discípulos. E os discípulos que ele tinha chamado para orar estavam dormindo, mas não estavam dormindo por qualquer motivo, eles estavam dormindo de tamanha tristeza, a Bíblia nos fala. Eles estavam muito tristes, aquela situação ali estava muito deprimente. E Jesus, ele estava ali buscando a face de Deus, buscando em Deus forças para enfrentar aquela situação difícil. E logo vieram os soldados para prendê-lo, porque era chegado o momento, era o momento que Jesus iria entregar a sua vida por nós, pagar o preço para que os nossos pecados fossem pregados na cruz ali, e pelas suas chagas nós pudéssemos ter a cura divina. E ele foi traído, né? Veio um dos seus discípulos e deu um beijo, o beijo da traição. Tudo aquilo que a palavra de Deus predizia a respeito daquele momento, tinha predito a respeito daquele momento, estava se cumprindo. Então era um momento de profunda tensão, mas Jesus estava buscando sempre a face de Deus. E nós olhamos para essa situação e ficamos a imaginar assim, nossa, mas um momento de tamanha dor, a pessoa passando tamanha tensão ao ponto de suar gotas de sangue, em ver, né, o que ele está passando. Será que isso é vitória? Sim, é vitória, porque a Bíblia fala que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho, e aqui estamos nós, eu e você, fruto do penoso trabalho de Jesus, a vitória dele na cruz, por causa do sangue dele derramado, foi levantado para Deus Pai vários homens e mulheres de vários povos e nações que glorificam a Deus, que temem a Deus, que agora retornaram para a presença de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 7, a palavra de Deus fala sobre esses momentos de oração de Jesus. Fala que nos dias que ele estava passando aqui na terra, na sua carne, ele oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia o livrar da morte. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Então mostra que aquele temor, aquele momento de angústia que Jesus estava passando, ele foi liberto, ele recebeu vitória, ele foi ouvido sobre aquela oração que ele fez. Aquele momento era tamanha angústia que ele poderia até mesmo não suportar e morrer antes do tempo, de tanta tristeza, mas porque ele buscou a face do Senhor, porque ele buscou a Deus, ele recebeu de Deus um livramento da morte. A Bíblia fala que ele buscou aquele que podia o livrar da morte. E também eu e você devemos buscar ao Senhor. Eu não sei o que Deus planejou para mim, o meu plano futuro, o que Deus reservou para mim, como será a minha morte, o que eu terei que passar nessa terra. Também eu não sei o que Deus reservou para você, mas eu sei disso, que quando nós buscamos a face de Deus, Ele vai nos dar o escape e nós cumpriremos o nosso ministério, nós cumpriremos aquilo para que Ele nos chamou, para a glória do nome dEle. E Deus será glorificado através das nossas vidas, e nós seremos recebidos por Ele na eternidade com regozijo. Então, irmãos, o que eu quero animar a você nessa manhã é isso, é que você tenha os seus olhos postos no Senhor. Nós que confiamos no Senhor, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza que ela é inabalável. A Bíblia fala que
em Jesus Cristo, todas essas promessas que nós vemos no Antigo Testamento, em Jesus Cristo tem um sim e tem um amém. Agora nós somos inseridos no corpo de Cristo por causa do sangue de Jesus, porque nós fomos comprados por um alto preço, nós fazemos parte do povo de Deus. Então nós temos o sim, um amém dessas promessas. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Nós podemos celebrar a Deus por causa dessa tamanha vitória. Nós vemos sofrimentos na Bíblia. Nós vemos um Deus poderoso assim que quando olhou para aquele rei lá que estava desviado, longe do caminho do Senhor, ele clamou a Deus no momento de desespero e Deus veio com escape e mostrou grande livramento sobre a vida dele. Mas nós vemos também no momento de angústia, Jesus passando dores, Jesus ali suando gotas de sangue, clamando ao Senhor, e nós vemos lá em Hebreus, a palavra de Deus mostrando que ele foi ouvido quanto ao que temia, também foi liberto pelo Senhor. Embora logo após veio a cruz, ele assumiu a cruz, mas ele foi liberto daquilo que temia. Nós precisamos disso, buscar ao Senhor para sermos libertos dos nossos temores, porque Deus, ele é poderoso para nos livrar da situação difícil, mas ele também é soberano para junto com a gente atravessar aquele momento de dor, nos fortalecer nas nossas fraquezas e nós glorificarmos a Deus apesar da situação não ser favorável a nós. Eu me lembro muito bem de duas situações semelhantes a essa, de vitória e um momento de dor, mas Deus em ambas nos dá o escape, nos dá a força, e Ele está do nosso lado, Ele se mostra um socorro bem presente. Há uns anos atrás, um sobrinho meu estava passando por dificuldades, estava passando por uma luta e passou por vários médicos, e vários médicos falavam, não sabia diagnosticar direito o que ele tinha, até que ele ficou mais ou menos uma semana internado em São Paulo, e os médicos chegaram num diagnóstico que ele tinha a síndrome de Dandy-Walker, uma doença bem rara, mas embora ele não tivesse todos os sintomas, da doença, eles falaram, mas se encaixa melhor nessa doença, e a doença dele era cada vez mais degenerativa, e ele ficava cada vez mais entravado, ele esquecia de tudo, e o corpo dele era paralisado, e era um momento difícil, muito difícil. E a mãe dele sofria bastante com isso, toda a família sofria, porque você vê um menino ativo, de repente se degenerando, ficando travado numa cama, uma pessoa alegre ficando triste, uma pessoa otimista se tornando cada vez mais pessimista com o quadro dele, com a vida dele, não sabendo se nem amanhã estaria vivo. Então era um caso bem preocupante, e os médicos já tinham desenganado dele, não tinha mais o que fazer, deixaram até meio para o escanteio assim, e nós estávamos confiando somente em Deus. Vários irmãos, inclusive aqui da igreja, a gente estava orando por ele, a gente colocava em ele oração, clamava ao Senhor, e nós não sabíamos como Deus iria agir numa situação tão difícil daquela, mas nós apresentávamos o nosso clamor ao Senhor. Nós fazíamos dele nessa situação o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e naquele momento angustiante ele se fazia presente, e nós não sabíamos como seria o desfecho dessa história. Até que um dia, num de repente de Deus, ele começou a melhorar aqui, melhorar ali, e nesses dias eu estava correndo na rua, quando eu olho um moço assim, correndo no campo, quando eu vejo era o meu sobrinho lá correndo, jogando bola. Ô tio, tudo bem? E nossa, eu fiquei tão alegre, eu fiquei pensando como Deus é bom. Há uns tempos atrás nós estávamos nos derramando na presença de Deus, clamando para que Deus tirasse daquela situação difícil, e Deus misericordioso, bondoso, foi no agir dele, do jeito dele, tirou ele daquela situação, e agora ele está aí grato a Deus. Você vai ver várias fotos dele assim,
nas redes sociais agradecendo a Deus pelo livramento que Deus deu na vida dele, e é maravilhoso mesmo quando isso acontece. E nós, pelos nossos olhos humanos, queremos que sempre aconteça desse jeito, mas Deus é um Deus de mistérios. Para cada situação ele age de um jeito muito diferente. A nossa ocupação é crer nesse Deus maravilhoso, é confiar que ele sabe o que é melhor. Num lado diferente foi o meu irmão. Ele era desde pequeno ele teve problema nos rins e ele foi transplantado. Minha irmã deu um rim para ele e ele seguia, né, na luta. Há 9 anos atrás ele tinha sido transplantado e ele estava com vários problemas de saúde na tireoide, estava com artrose, várias doenças graves, e chega a uns 20 dias atrás, ele foi internado, estava com sintoma de foi fazer exame, viu que estava com Covid, deu teste positivo, e no caso dele se iria agravar mais, ia ser muito mais rápido o processo assim de avanço da doença. Mas nós confiamos no Senhor. Nós íamos e buscávamos a presença de Deus, e mais uma vez os irmãos unidos comigo em oração, nós clamávamos a Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, confiando nas promessas do Senhor. E eu visitava o meu irmão, ia lá conversar com o meu irmão estava firme em Deus, falando, e das últimas vezes que eu conversei com ele, nossas conversas foram maravilhosas sobre a palavra de Deus, como que nós devemos sempre ter que depositar em Deus a nossa confiança, até que chegou um momento em que ele não suportou enquanto estava internado na UTI e veio a falecer, retornou aos braços do Pai. Agora, nós que estamos aqui temos que ter essa mesma confiança em Deus, porque nós não sabemos o que Deus reservou para nós. Nosso papel é confiar no Senhor. Um teve um livramento maravilhoso da parte de Deus, o outro, aos nossos olhos, não, foi para a eternidade, mas que maravilhoso foi encontrar com o Senhor. Não é isso que nós desejamos? Não é isso para isso que nós vivemos, para um dia estarmos junto com o nosso Pai? Então ele recebeu já o galardão dele, já, né, cumpriu a missão dele nessa terra, e agora eu e você, que nós sejamos firmes e confiantes no Senhor, sabendo que Ele é o socorro bem presente, que Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ainda que o mar venha a rugir, aí venha os montes se levantarem e ir para o mar, ainda que o seu mundo desabe, a nossa confiança tem que estar colocada no Senhor. Se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, nós estaremos tranquilos, porque Deus nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele não nos abandona jamais. Deus jamais nos abandona, Ele sempre está do nosso lado. Antes de encerrar, eu gostaria que os irmãos abrissem, eu gostaria de deixar uma promessa do Senhor para os irmãos, que está no livro de Isaías, no capítulo 58, 11. A palavra do Senhor declara que o Senhor, Ele te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma em lugares secos. Ele fortalecerá os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, independente da situação que você esteja passando, que os seus olhos se voltem para o seu refúgio, para a sua fortaleza, que é o Senhor. Ele está do seu lado, e a palavra nos mostra que Ele continuamente nos guardará, que continuamente Ele vai estar nos guiando em lugares secos. Que você receba essa palavra, guarde e viva ela todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por ser um Deus bem presente na hora da angústia. Nós fazemos de ti, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor. Não importa, Senhor, o que o mundo venha a nos apresentar, Senhor, como proposta, como será o quadro, Senhor, das nossas vidas para o futuro, Senhor.
Nós olhamos para Ti, Senhor. E os homens dessa terra podem, Senhor, não ter o melhor diagnóstico, Senhor, para nós, Senhor. O nosso caso pode estar até mesmo perdido, mas, Senhor, como é bom confiar em Ti. Como é bom depositar a nossa confiança em Ti, porque nós vemos, Senhor, em toda a palavra, Senhor, aqueles que confiaram em Ti, Senhor, jamais, Senhor, foram decepcionados, Senhor, porque Tu renova nossas forças, Senhor. E quando nós pensamos que somos fracos, Senhor, e clamamos a Ti, é aí que somos fortes, Senhor, porque Tu adestras as nossas mãos, Senhor, para a batalha, e em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor, ainda na nossa pequenez, porque nós, Senhor, nos revestimos do Teu poder, nós nos revestimos da Tua força, e a situação, Senhor, por mais que seja, Senhor, entristecedora, Senhor, e por mais que a situação, Senhor, queira, Senhor, nos puxar para baixo, Senhor, mas quando nós olhamos para Ti, Senhor, aquele, Senhor, que nos fortalece, aquele, Senhor, que nos auxilia no momento da dificuldade, Senhor, nossa força se renova, Senhor, nosso vigor se renova, Senhor, e nós, Senhor, podemos caminhar contigo, Senhor, para a Sua glória aqui nessa terra. Senhor, eu peço isso, Senhor, para cada irmão, para cada irmã, para cada ouvinte agora da Tua palavra, Senhor. Que os nossos olhos do coração sejam mais abertos, Senhor. Que agora, Senhor, o Teu Espírito venha, Senhor, clarear cada vez mais os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver a Tua grandeza, Senhor. E, Senhor, independente da situação que cada um esteja passando, Senhor, que a nossa confiança esteja colocada no Senhor, que não nos deixemos, Senhor, ser levados, Senhor, pelos momentos de dificuldade, mas que nós, Senhor, creiamos e confiamos no Senhor e depositamos em Ti, Senhor, a nossa total dependência, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que é de Ti que virá a nossa vitória, Senhor. É de Ti que virá a resposta para as nossas orações. Nós já somos gratos a Ti por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção, irmãos. Palavra maravilhosa. Pudemos mais uma vez desfrutar do amor de Deus por nossas vidas. Pudemos mais uma vez entender o propósito de Deus, que nós precisamos realmente confiar, permanecer firmes na presença do nosso Deus. E nós não conseguiremos se nós não estivermos alicerçados nessa palavra, se nós não trouxermos ela e aplicarmos em nosso coração. Por isso que você possa continuar no decorrer desse dia, no decorrer deste domingo, meditando nessa palavra, porque com certeza Deus continuará falando aos seus corações. Amém? Então eu quero nesse momento, através daquilo que foi já pregado para nós, e que disse aqui, o Jota disse, através do povo de Éfeso, da igreja de Éfeso, que eles tinham alegria, que eles tinham gratidão em permanecer, em ajudar Paulo, e que Paulo ora por eles. E aí também que nós ouvimos que é necessário nós termos entendimento, Então não adiantava nada se eles tivessem essa fé, se de repente eles pudessem dizer, quer dizer que tinham fé, mas não tivessem entendimento. Assim como nós, não adianta nós dizermos, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas estamos sem entendimento, porque de nada valerá, a nossa fé será em vão, nós estaremos simplesmente sendo religiosos. Mas se nós colocarmos essa fé em ação, e se nós realmente tivermos esse entendimento, nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer como aqueles que foram chamados para poder fazer essa obra. Porque a obra ela não é feita, como já foi dito aqui várias vezes, ela não é feita somente por aquele que foi levantado como sacerdote nesse local. Ela não é feita por um só, mas ela é feita
por todos aqueles que se dispõem, por todos aqueles que têm entendimento, por todos aqueles que têm fé e confiam que, depositando a sua esperança e a sua fé aos pés do Senhor, o reino de Deus será implantado e vidas serão salvas. Então é desta forma que eu quero te animar também, para que você continue ofertando, para que você continue dizimando. Se você prestar atenção, mais um mês está se findando, né? E nós teremos já, na próxima semana, nós teremos aqui a gravação da primeira semana de agosto. E que diz respeito a quê? Você se lembra? Se você se lembra, no seu coração aí você já falou, você já respondeu antes de mim: missões. Então a sua oferta de missões já deve ser preparada no decorrer dessa semana. Mas eu quero falar para você, né, que você permaneça firme, ofertando, dizimando, trazendo a sua oferta alçada a Deus, porque, como muitas vezes o Lucas tem dito aqui nesse local, a obra continua, o templo está sendo cuidado, está sendo limpo, a igreja está sendo limpa, nós voltamos no nosso horário administrativo normal, estamos aqui fazendo o nosso expediente o dia inteiro. Eu tenho permanecido na igreja, a Débora, que tem aqui feito a manutenção na casa do Senhor, a Cris, na secretaria. Então essa obra, ela não parou. Se você prestar atenção, se você ver, ela não parou, né? Muitas vezes quem para somos nós, mas a obra de Deus, ela permanece. Então que você possa continuar ofertando a Deus, seja presencialmente, você vindo trazer o seu dízimo, a sua oferta, ou fazendo a sua transferência, e não se esquecendo já de se preparar, para que na próxima semana você também possa estar ofertando aos missionários, porque essa obra, né, tem dado continuidade. Essa obra tem sido expandida através da vida daqueles que nós temos sustentado no campo. Então essa obra não é nossa, ela é de Deus, né? Essa história, como foi pregada aqui, se você lembra da pregação do Igor, né, do pastor Igor, missionário Igor, ela não diz respeito a nós, mas essa história diz respeito à obra de Deus, aquilo que Deus tem para realizar. Mas aprove ao Senhor nos levantar, para que nós fizéssemos parte e pudéssemos estar, não somente ofertando o nosso trabalho, o nosso tempo, mas também ofertando aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, né? Que vem do fruto do suor, que é fruto, quer dizer, do suor do nosso trabalho. Amém? Então nós temos também aqui os nossos pedidos de oração que permanecem. Nós temos o pedido de oração pelos nossos pastores, né, que ainda estão em fase de recuperação, pastor José Luiz e sua esposa Valquíria. Quero aqui trazer um pedido para que os irmãos estejam orando pelo Juarez e Sandra. Juarez é irmão da nossa diaconisa, esposa do presbítero Robson, Aninha, né? Então Juarez e a Sandra foram contaminados com o Covid. Pediu para que nós estivéssemos intercedendo, trazendo à igreja esse pedido de oração. Quero pedir para que os irmãos continuem orando pelo Jean Carlos, que é irmão do pastor José Luiz, que também está no mesmo processo de recuperação do pastor. O César Casagrande, vocês lembram que nós pedimos oração, continua internado, mas já foi desentubado, teve uma reação, pôde gravar um vídeo para a esposa, para a família. E nós pedimos que acrescente no seu pedido o pastor Alessandro, que é da mesma comunidade, do mesmo desafio que o César Casagrande. Está acometido também da enfermidade, está entubado e está com um agravante, que os seus rins estão parando. Então nós precisamos orar, porque é só a intercessão do Senhor mesmo para poder fazer com que ele esteja tendo a sua saúde recuperada. Nós também queremos pedir oração pelo Luiz, tá? Que é amigo do irmão Mário, pai da nossa irmã Renata ali da piscina, do Chico, né? Esposa do Chico. Ele teve 6 AVC, está internado em coma induzido, e o médico já disse, é só um milagre da parte de Deus. Tem uma esposa, uma senhorinha,
que eu não sei o nome dela, mas que pediram para a gente interceder, para que Deus esteja trabalhando, cumprindo a vontade dele e confortando o coração da esposa. Queremos pedir oração pelo Juca, que é amigo do pastor Helder, que foi acometido também do Covid, né? Ele pediu no grupo e ele levava o pai para fazer diálise e foi contaminado nessas idas e vindas no hospital. Queremos continuar pedindo oração pelo nosso irmão João, da irmã Lázara, e também queremos pedir oração pela Patrícia Berti, que essa semana que passou enterrou sua mãe também, que faleceu, e foi um momento também difícil para ela e com certeza Deus estará confortando o coração dela. Então esses são os nossos motivos de oração, que já foi também trazido para os irmãos na sexta-feira. Então que nós possamos estar firmes orando. E eu quero trazer um recado aqui para os irmãos rapidamente, que como foi anunciado por um vídeo que o pastor José Luiz colocou, né, nos grupos, nós estaremos voltando com a nossa reunião de oração no dia 31 de julho. Preste atenção, dia 31 de julho estaremos voltando com a nossa reunião de oração presencial. Como funcionará? Funcionará da seguinte forma: os irmãos estarão recebendo no grupo um link para que possam fazer as suas inscrições. Esse link vai te direcionar. Quando você preencher ali o seu nome, preencher a sua idade, ele já vai fazer as perguntas para você. E de acordo com essas perguntas que você responder, você será direcionado se você pode participar ou se você não pode participar da reunião de oração. Nós colocamos ali que será aberto para a partir de 12 anos, né, a maiores de 12 anos e aqueles que estão abaixo de 60 anos. Mas se você tem alguma morbidade, alguma doença, né, pré-existente, alguma coisa que impeça, não insiste, não fique triste, porque o site vai te dirigir já direto para que você não possa participar. Mas nós estaremos no período da palavra, no período da abertura da palavra ali e dos pedidos de oração, estará sendo transmitido, tá? Então você receberá essa transmissão e poderá participar conosco, tá bom? Então não fique triste, mas é necessário que nós estejamos seguindo todo o protocolo, para que nós não venhamos expor as nossas vidas e também não venhamos expor a vida dos irmãos. Então todo cuidado que nós estamos tendo é porque, assim como Deus tem zelado pelas nossas vidas e tem nos ensinado através do sacerdote dessa casa, nós também queremos zelar pela sua vida, para que você possa desfrutar desse tempo e desse momento na presença de Deus, sem precisar se expor e passar pelas mesmas situações que alguns têm passado. Então isso é o amor de Deus sendo expressado pela sua vida. Amém? Que você possa ter um domingo ainda abençoado com a sua família, desfrutar do alimento que Deus tem posto na sua mesa, e que nós possamos, no finalzinho do dia, às 19 horas, voltar, nos reunir novamente para nos encontrarmos na presença desse Deus, para ouvirmos mais uma vez a sua voz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor continue levantando o rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor continue a levantar o seu rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos amém. Deus abençoe.